Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA do curso Poliedro das unidades de São José dos Campos e São Paulo e também professor de Química da turma. Vim aqui comentar com vocês sobre as provas de segunda fase do vestibular do IME, que aconteceram entre os dias 26 e 29 de outubro de 2015. Vou fazer breves comentários sobre as provas na sequência em que elas aconteceram. Por exemplo, no dia 26, os alunos enfrentaram a prova de matemática. Espera-se do IME já uma prova com um alto nível, um alto grau de dificuldade. E não foi diferente. Os candidatos enfrentaram uma prova que tinha em torno de 3 a 4 questões com um nível de dificuldade interessante, adequado, questões que vão ter um grande índice de discriminação, mas depois as demais questões da prova eram questões que exigiam muito, levando em consideração que o candidato tem 4 horas para resolver a prova, então uma prova de bastante desafio. Fica aí o registro sobre a questão 7, uma questão de probabilidade bastante difícil, o raciocínio dela bastante difícil, mas também tivemos questões de geometria espacial, questões que envolveram outros pontos da matemática que com certeza foram um grande desafio para os candidatos. Já a prova de física também veio com a nossa expectativa de uma prova com questões que envolviam ao mesmo tempo, numa mesma questão, muitos aspectos da física, diversos conceitos de várias áreas da física abordadas numa única questão. Isso é uma característica muito forte da prova do IME, que em 10 questões tenta abordar o máximo possível do conteúdo de física. Uma prova também bastante difícil. 3 questões os nossos professores consideraram de um nível adequado, um nível bom para quem está se preparando para o vestibular do IME, mas as demais questões com uma grande carga de manipulação algébrica, manipulações complexas, e também às vezes de ideias, de conceitos físicos um pouco incomuns, não usuais. Fica aí também o destaque para as questões de número 5 e questão de número 7. A questão de número 5, uma questão de estática bastante difícil, e a questão de número 7, também pelas ideias que a questão continha, uma questão de mecânica, mas que envolvia uma série de aspectos e que se tornou uma questão bastante trabalhosa. Então, uma prova também que os candidatos, no tempo de 4 horas, devem ter tido uma dificuldade para buscar ali a sua nota para aprovação. Mas tanto a prova de matemática quanto a prova de física foram provas sem erros conceituais, sem problemas nas questões, questões muito interessantes, muitas delas com um grau de ineditismo. Então, a banca sempre é um desafio para a banca, fazer um vestibular de alto nível e com questões inéditas. Na prova de matemática e na prova de física, isso foi bem verificado. Passando para a prova de química, é uma prova muito bonita, uma prova também muito correta, muito adequada, questões com nível de dificuldade justamente adequado ao que o vestibular do IME se propõe, então são questões que o candidato bem preparado conseguiu desenvolver, conseguiu, em algumas delas, chegar até o final, questões com um conceito muito correto. A prova foi uma prova abrangente, teve, claro, com 10 questões, sempre muitas coisas interessantes, importantes da química ficam de fora. Não tem como fazer uma prova tão abrangente, mas a prova foi muito boa. As questões de química orgânica foram questões com menos decoreba, com reações um pouco mais conhecidas dos alunos, questões com cálculos que não chegaram a extrapolar um limite adequado de contas e tudo mais. Então, uma prova muito interessante, uma prova muito boa. Poucos foram os conceitos que não são normalmente abordados no ensino médio. Então, a prova de química do IME mostrou que é possível se realizar uma boa prova, sem a gente extrapolar os conteúdos do ensino médio. Muito interessante a prova de química. E no último dia, os candidatos enfrentaram as provas de português e inglês. A prova de português, nossos professores consideraram uma prova que não estava tão boa, certo? Uma prova que tinha questões que geravam
muita dúvida, mas estava com uma carga adequada de gramática, conforme o esperado, né, muito bem balanceado em termos de gramática e interpretação de texto, mas, assim, algumas questões davam margem à dúvida, dupla interpretação. Inclusive, nós temos, pelo menos as questões de número 12 e número 15 da prova de português, com gabarito, né, com alguns comentários no Poliedro Resolve, divergindo do gabarito oficial divulgado pelo IME. Vale a pena dar uma conferida lá no Poliedro Resolve. E a prova de inglês, nosso professor de inglês comentou que foi uma prova bastante trabalhosa, com mais textos do que a prova do ano passado e com questões um pouco mais específicas de vocabulário. O candidato que tem um pouquinho mais de dificuldade na língua deve ter se deparado aí com alguns problemas, justamente porque eram questões de sinônimos, questões de vocabulário. Mas as questões de interpretação de texto, questões claras, tranquilas. Então, a prova de inglês, uma boa prova. Nossa ressalva ficou um pouco por conta da prova de língua portuguesa. Em termos da redação, a temática, o tema da redação, ele não foi um tema tão bem fechado. Também nós temos um comentário lá no Poliedro Resolve sobre isso. O candidato, tenho certeza que não teve dificuldade de delimitar o tema, de falar sobre o tema, relacionar o tema da redação com as questões da prova de língua portuguesa, com os textos que estavam na prova de língua portuguesa. E a redação ela tem no IME o caráter eliminatório. A nota da redação não é computada na média da prova de língua portuguesa. O candidato precisa ter uma nota 5 para cima para ser considerado apto na redação. Então eu acredito que os candidatos que conseguiram planejar bem o seu tempo, fazer um bom planejamento da redação, escrever bem a sua tese, saber sobre o que vai argumentar, como vai argumentar, tenho certeza de que vai ser contemplado com uma boa nota, ser contemplado com o status de apto na prova de redação. Então, no geral, foi uma prova, esses 4 dias de prova foram 4 dias bastante intensos, o candidato se desgasta normalmente, são provas cansativas, são provas que exigem muito, mas tenho certeza de que a banca do IME cumpriu o seu objetivo, de selecionar bem os candidatos aí que estarão aptos à matrícula no IME, e desejo a vocês uma boa prova do ITA, nosso próximo grande desafio, e nos vemos lá. Obrigado.